Bom dia, dia 29 de maio de 2019, aula de Embriologia Geral, de SA 107, para as turmas 23A e 23B da nutrição. O assunto hoje é contracepção. Então, primeiro, eu gostaria de falar sobre métodos contraceptivos comportamentais. Vantagem desses métodos não envolvem gastos financeiros e, obviamente, envolvem uma participação maior do casal. Então, o casal, para adotar esse tipo de método, um tem que ajudar o outro. Mas, por outro lado, apesar dessas vantagens, custo e a participação do casal, esses métodos, eles têm um problema, que é o nível de falhas. Quando a gente está adotando um método contraceptivo, a gente sempre pensa que esse método ele tem que ser à prova de falhas. Quanto mais próximo da eficácia total, melhor o método, né? A gente tem que lembrar também que, apesar da gente querer 100% de eficácia, não existe um método absolutamente eficaz. Existem sempre níveis de falha, que às vezes são da ordem de 1, 2 a cada 10.000 casos, mas ainda assim não existe método eficaz, totalmente eficaz, totalmente seguro. Esses métodos aqui, por acaso, têm uma baixa eficácia, a imensa maioria deles. Mas muita gente adota como uma forma, às vezes, alternativa. Você tem um método, adota um método desse e você aumenta a eficácia da sua proteção, tá? Então, o primeiro deles, eu vou falar para vocês sobre o mais conhecido, que é a tabelinha. Tabelinha também é chamada de método rítmico ou método de Ogino-Knaus, que são dois caras que desenvolveram o método. Ogino-Knaus. É um método simples, ao mesmo tempo interessante. Pensa bem, vamos pegar pegar nosso mês agora, dia 1º até o dia, hoje é dia 29, tá? Esse mês é 31, até o dia 31, pronto, tá? Então, se a pessoa menstruou no dia 1º, até o dia 5, ela vai estar menstruada. Do dia 6 para frente vem a fase proliferativa. Quando chegar no dia 14, vai ser o dia da ovulação dela. Ela vai estar fértil até o dia 15, não é isso? Até o dia 15. Não é? Lembra que o ovócito 2 dura 24 horas? Então, entre o dia 14 e o dia 15 ela está fértil. Do dia 16 para frente é a fase secretória, chegando, no caso dessa pessoa, até o dia 28. Um ciclo médio de 28 dias. No dia 29, aqui, ó, recomeça o ciclo dela. Já é a primeira próxima menstruação, ou seja, do próximo ciclo. Tá bom? Bem, qual que é a ideia dos caras? Qual que era a ideia deles? Você entende o ciclo, ou seja, a menina começa a marcar os dias em que ela vai menstruar. Então ela marca dia 1º, depois marcou dia 29 e assim ela vai marcando sucessivamente. A fase final do ciclo, que começa aqui no dia 14 e vai até o dia 28, é fixa. Ela leva 14 dias, 2 semanas, não é? Independe se o seu ciclo é mais curto ou mais longo. Estou falando de ciclo de 28. Se você tiver um ciclo acima de 28, a fase final é fixa. Se você tiver um ciclo abaixo de 28, a fase final é fixa. Tá? Portanto, o que vai alterar é a fase que está aqui, ó. É a fase menstrual, do dia 1 ao dia 5, e do dia 6 ao dia 14, a fase proliferativa. São elas que se alteram. A parte final é fixa. Sabendo disso, fica mais fácil da gente definir o seu dia fértil.
que é o dia importante. Nesse caso aqui, um ciclo de 28, dia 14. Tá? Bem, então, isso é o primeiro dado. O segundo dado que a gente tem que lembrar é a durabilidade, por quanto tempo vão ficar viáveis os espermatozoides e os ovócitos 2. Ovócitos 2 a gente já sabe, 24 horas. Então, relação sexual aqui, não. Ou, se tiver relação sexual, protegida. Vocês se lembram que o gameta masculino vive 80 horas dentro do trato genital feminino? Então a gente vai colocar para cá o quê? 3 dias, pelo menos 4 dias, né? Então dia 13, dia 12, dia 11, e vou colocar um dia 10 aqui. Tá? Então o que eu estou fazendo? Eu estou colocando dias antes, mas ele vive 80 horas, mas isso não é, isso são valores médios, ou seja, se eu pegar os espermatozoides que foram depositados no trato genital feminino, a imensa maioria morreu até 80 horas, mas a gente vai ter um ou outro vivo. Então, para dar uma garantia, ao invés de eu usar 1, 2, 3, 4 dias, eu vou pôr mais um dia aqui, ó, 5 dias antes. Aí eu teria 5 dias antes, sem poder ter relação sexual, teria o dia em que eu não posso ter, e pelo menos esse dia de cá. Então daria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa é uma forma de fazer o método, tá? Ou seja, se o mês tem 4 semanas, uma semana você não teria relações sexuais, ia se abster de ter relações sexuais. Ou você teria relações sexuais protegidas, por exemplo, com camisinha. Isso é uma possibilidade, tá? Para dar uma garantia maior, existe uma alternativa a esse método, que ao invés de você se abster por 7 dias, você vai se abster por 10 dias. Então você colocaria alguns dias mais aqui à frente, ó. Então dia 15, dia 16, dia 17 e dia 18, tá? Então daria, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Então você vai se abster até aqui, ó. Por que você está se abstendo por 10 dias e não por 7? Porque o ciclo pode se modificar, tá? Bem, tranquilo, fácil, né? E, na teoria, perfeitamente seguro. Mas, na prática, ele é desastroso. Por quê? Porque a modificação do ciclo feminino, imagina, se você modificou do dia 14 para o dia 15, sem problema. Se você modificou do dia 15 para o dia 16, sem problemas. Até do dia 17 para o dia 18, está no limite, mas está sem problemas. Mas imagina se você modificar mais. Se você, por exemplo, pular aqui, vamos supor, o dia 19, vamos dizer que você, ou você estou agora no dia 19, saiu do dia 14 para o dia 19, 5 dias só, tá? Pode acontecer? Pode. O que leva a essa modificação? Já falei aqui, alguma doença, algum estresse, um ambiente diferente, uma série de coisas, muitas delas, ou a maioria delas inclusive, difíceis de você fazer um prognóstico. Então seu ciclo pode se modificar por muito mais dias, e ele não vai te dar um aviso, ó, esse mês eu vou me modificar, ele não te avisa. E aí o que acontece? Você vai estar tendo relações sexuais desprotegidas no seu dia fértil, ou próximo dele. Então, representa um risco enorme, tá? Que você deve evitar. Entenderam o que eu disse então aqui para vocês? Tá? Então o método na teoria é ótimo, mas na prática, devido à variação normal do ciclo feminino, ele não vai dar certo, tá? Bem, então esse é o método da tabelinha rítmico ogino-quinose. Tudo bem com ele? Outro método, o método da temperatura basal. Vamos na ordem aqui. No dia que você vai ovocitar, existe um aumento da sua temperatura basal. Só lembrando para vocês o que é a temperatura basal. Quando você
está deitada em repouso, temperatura basal é aquela temperatura que você está naquele momento ali. Por quê? Quando você está andando, está agitado e tal, sua temperatura normalmente é mais alta. Por quê? Porque você está tendo uma atividade. A temperatura basal, então, deve ser medida quando você está deitada. Qual que é a ideia? Se ela vai aumentar um pouquinho no seu dia fértil, se você medir a temperatura, você vai saber que você está no seu dia fértil. Na teoria, ótimo. Na prática, complicado. Por quê? Ela aumenta de 0,3 a 0,5 graus, ou seja, meio grau só ela pode aumentar. Tá? Ela vai aumentar no seu dia fértil. Portanto, se você teve uma relação, hoje é seu dia fértil, aumentou. Se você teve uma relação sexual ontem, desprotegida, os espermatozoides estão dentro de você, então não adianta. Tá? Eu estou falando de ontem, mas pode ser anteontem, pode ser há 3 dias atrás. Então, como é que você vai saber? Se você só vai ficar sabendo no dia em que você vai ter a temperatura mais alta, no dia exato. Então ela é complicada por causa disso. Outra coisa, a temperatura basal, por aumentar só meio grau, 0,3 a meio grau, qualquer coisa interfere. Por exemplo, você está dormindo de cobertor. Você tira a coberta, sua temperatura está mais alta, né? Ou você dormiu descoberta, fez frio à noite, a temperatura sua abaixa um pouquinho. Concorda comigo? Por isso que às vezes a gente até sente frio de madrugada. Como a diferença é mínima, essas coisas podem interferir. E também é chato, muito complicado tirar. Porque primeiro, quando você vai tirar essa temperatura, você tem que estar em repouso. Não pode levantar e ir ali na cômoda para pegar o termômetro. Se você levantar, você perdeu. A temperatura muda. Então tem que estar deitado. Essa temperatura pode ser influenciada pelo jeito que você dormiu, como eu falei. Além disso, essa temperatura muitas vezes não é detectável pelo termômetro. A gente está falando de um termômetro doméstico. Então o que acontece com esse termômetro? A variação dele de meio grau para cima, meio grau para baixo é normal, né? Então é difícil tirar, tá? Sem contar que você tem que tirar via anal, tá? Via retal, né? Tem que pôr o termômetro no ânus, ou você tem que pôr o termômetro na vagina. Então é complicado, né? Então é uma coisa que na teoria também dá certo, mas na prática fica muito complicado. A outra forma, o outro método comportamental que eu queria contar para vocês é o método chamado de Billings, ou muco cervical. Billings. Esse aqui é um pouco mais fácil, mas também tem seus problemas. Quando você está na fase menstrual, você não tem muco, porque a menstruação tira aquilo tudo. Quando você entra na fase proliferativa, o muco é aquele que fecha a entrada do colo, ele está muito espesso, está como se fosse uma melequinha. Quando chega no 9º dia até o 16º, esse muco, pela influência do estrógeno, ganha água, lembram disso? E aí ele escorre, ele vai escorrer e muitas vezes chega a sair na calcinha. Então dá um indício que você está chegando no seu dia fértil. Além disso, se você retirar um pouco de muco e fizer um teste assim, você coloca entre os 2 dedos, se ele está seco, ele vai arrebentar na hora que você puxar. Se ele está úmido, do 9º ao 16º dia, portanto, você consegue fazer um filamento de uns 2 centímetros. Então, se ele está filamentoso assim, quer dizer que você está chegando no seu dia fértil. Então ele te dá uma indicação, já que ele começa a se modificar em torno do 9º dia, te dá uma indicação que você está chegando no seu dia fértil. Não dá a indicação do dia exato, mas está te dando uma boa indicação. Tá? Além disso, quando você termina o seu dia fértil, passou o dia fértil, ele vai ficar de novo durinho. Então, se você avaliar, eu vou ter uma relação sexual hoje, vou avaliar o meu muco. Se ele tiver durinho, ótimo, eu estou fora do dia fértil. Se ele não tiver, eu posso estar perto do dia fértil. Então, em teoria, também dá muito certo. Mas na prática,
ele é complicado porque algumas coisas interferem nesse muco. Por exemplo, você pode estar com uma infecçãozinha causada por levedura, por exemplo, cândida, que não é incomum de acontecer nas meninas. Você pode estar também por uma infecção bacteriana, e isso pode alterar a consistência do muco. Você pode ter, em alguns casos, inclusive corrimento. Esse corrimento pode ser confundido com o próprio muco. Então, na teoria, ótimo. Na prática, um pouco complicado, tá? Bem, esses de cima já foram. Vamos falar desses dois aqui para depois falar desse. Ou então vamos falar diferente. Vamos fazer esse aqui, sintotérmico, depois os outros dois. O sintotérmico é um método que eu acho que, se você for adotar, comportamental, é o melhor. Esse método sintotérmico nada mais é do que a união dos três. Ou seja, você faz tabelinha, você avalia a temperatura basal e você olha o muco cervical. Ou seja, aqui nesse caso a temperatura basal seria uma confirmação dos dados que você está prevendo na tabelinha, assim como a presença do muco cervical, tá? Então ele dá um reforço, ele vai diminuir bastante a chance de erro. Então, além disso, você tem outras informações ao longo do seu ciclo que você precisa estar atento a elas. Quando chega perto do seu dia fértil, as mamas se modificam, às vezes dá um incômodo na barriga algumas vezes, né? Coisas que o seu corpo está te dando sinais, o seu corpo te dando sinais para você que você está se preparando para ovocitar. Então isso tem que ser considerado. É que às vezes a gente não presta atenção nos sinais que a gente tem. Agora, se você está seguindo direitinho, você sabe, olha, toda vez que eu vou ficar menstruada acontece tal coisa. Toda vez que eu vou ovocitar acontece tal coisa. Então você já fica sabendo. Lembra quando eu falei da menstruação, falei que tem algumas meninas, da ovocitação, que tem algumas meninas que tem uma dorzinha? Às vezes essa dorzinha passa desapercebida, porque você não sabe, não liga o nome à pessoa, não é isso? E aí, quando você está seguindo, fica muito mais fácil. Por isso, eu reforço aquela história do aplicativo. Seguindo o aplicativo, fazendo certinho, você sabe em que período do ciclo você está. Bem, ainda assim, só para vocês terem uma ideia de tanto que falha as coisas, ontem eu gravei essa aula lá no estúdio, então eu anotei uns dados que de vez em quando eu gosto de falar. Obviamente eu não vou cobrar, tá? Mas aqui eu tenho as taxas de falha dos métodos feitas pela FDA, né? Que seria quem cuida da saúde lá nos Estados Unidos. Então, para vocês terem uma ideia, deixa eu ver se eu acho aqui. A falha está em torno a falha teórica dos métodos está em torno de 4%. Mas a falha real está em torno de 19%. Ou seja, 19%, vamos arredondar para 20%, ou seja, uma em cada 5 mulheres que adotam o método da falha. Isso é uma falha por ano de uso, tá bom? Ou seja, se você considerar um ano de tentativas de adoção do método, uma em cada 4 mulheres vai ter problema. Uma em cada 5 mulheres, né, vai ter problema, tá? Então, assim, não compensa. Como eu disse para vocês, a adoção do método você está fazendo para ter uma garantia. Você não quer adotar um método para evitar. Você quer, a gente fala que é para evitar, mas é para eliminar a chance de ter filhos, não é? Então, é complicado. Existem 2 outros métodos, muito adotados, inclusive esse aqui, está vendo a interrogação? É porque para muita gente isso aí não é nem um método contraceptivo, devido à chance enorme de dar errado. Só para vocês terem uma ideia, a chance de dar errado está muito próxima da chance das mulheres, da chance natural de você ter filho. Para você ter uma ideia, você considerando 100 mulheres por ano, a chance de ocorrência de gravidez dessas pessoas é de 25%.
desde que elas não adotem nenhum método contraceptivo. Tá bom? Então, a chance desse método aqui está em torno de 22%. Portanto, ele é praticamente nulo. Qual que é a ideia do coito interrompido para quem ainda não ligou o nome à pessoa? O cara está tendo a relação sexual desprotegida, um pouco antes de ejacular, ele retira o pênis e ejacula fora. Problema sério, porque ele pode ejacular e cair um pouco na vulva da menina, ele pode ejacular antes de tirar, e você se lembra da história da bulba uretral? A glândula de Cooper, ela vai liberar um líquido que vai empurrar um pouco de espermatozoides para dentro do útero, dentro da vagina da menina. Portanto, desastre total, tá? Não adotem, não deixem que adotem com você, tá? Por último, o que se chama de amenorreia da lactação. Amenorreia, tudo que tiver com menorreia quer dizer menstruação, tá? Amenorreia quer dizer sem menstruação. Amenorreia da lactação. Descobriram que quando a menina está amamentando, a chance dela engravidar caía. Foram avaliar e descobriram que essa chance caía em torno de 20 a 30%. Ou seja, se você está amamentando, está tendo relações sexuais desprotegidas, você tem uma chance de 20 a 30% menor de ter filhos, tá? Isso ajuda, mas não resolve, não é? Provavelmente, se vocês olharem na família de vocês, se vocês forem pesquisar a mãe de vocês, as tias, avós, né, você vai descobrir que na sua própria família você teve caso de menina, de uma parente que estava grávida, que estava amamentando, e engravidou, tá? Então isso antigamente acontecia demais, e é uma tragédia absoluta, né? Você vai estar, uma criança pequena dá um trabalho enorme, você vai ter uma criança de, vamos dizer, um ano e um mês, 1 ano e 2 meses, bem pequenininha, totalmente dependente de você, e você já vai estar com um barrigão enorme esperando a próxima. Então, é extremamente complicado, tá? Interessante que depois eu vou falar sobre umas pílulas chamadas mini pílulas. Elas foram criadas justamente para pessoas que estavam amamentando. A mini pílula, ela não tem efeito colateral e ela corta esses outros 70% a 80% de chance de engravidar. Então ela foi criada para isso. Hoje em dia ela é usada inclusive em várias outras situações, principalmente em outras situações, tá? Mas ela foi criada, que é uma pílula só de progesterona, ela foi criada inicialmente para isso, para atacar esse problema da gravidez que acontecia de mulheres que estavam, que se chamam de puérperas, né? Mulheres que estão cuidando de uma criança recém-nascida. Tá bom? Tudo bem com isso? Então, além dessas informações que eu dei, eu quero explicar para vocês então que esse negócio aqui, essa história, não deve ser adotada, tá? Se ela for adotada, você deve adotá-la com outro método. Por exemplo, eu faço sintotérmico porque não me custa nada, é simples, é só acompanhar, não é verdade? Eu vou tirar a temperatura basal de manhã cedinho, antes de acordar, eu tiro todo dia, eu vou ter uma ideia. Imagina, vamos dizer, eu durmo sempre com o mesmo cobertor, daquele jeitinho, na mesma cama, do mesmo tal, e eu tiro todo dia antes de levantar, deixo o termômetro ali no criado, vou ter minha temperatura ali. Então, quando eu for chegar perto do meu dia fértil, eu vou colocar o termômetro e vou descobrir que realmente elevou um pouquinho, tá? Se eu estiver na mesma situação, pensa, a temperatura vai ser mantida, né? Ao longo ali do tempo. Agora, a menos que seja um dia muito frio, um dia muito quente, mas na teoria a temperatura vai ser mantida. Então dá para você seguir por aí, tá? Já que você está se fazendo tabelinha, você vai ter mais ou menos uma ideia de quando a temperatura basal também vai aumentar e você vai esperar. Experimenta uma vez fazer, vocês verem se funciona. Aí vocês me contam depois. Então, esse tipo de coisa dá para funcionar, tá? Dá para fazer. E aí, você vai estar seguindo, não custa nada fazer. Agora, além disso, quando você está tendo relação sexual, por exemplo, você está usando o preservativo. Tá vendo? Qual que é a taxa de falha do preservativo?
incríveis 2%. Tá? Agora, se usar errado, pula de 2 para 12. É um desastre total. Daqui a pouco vou conversar sobre preservativo com vocês. Agora, para dar uma garantia, se você faz esse método e usa o preservativo, melhor ainda. Tá certo? Então, há um somatório, estão entendendo? Esse somatório te dá uma proteção maior. Lembrando que, claro que você pode ter filhos nesse momento aqui, mas é extremamente difícil, como a gente já conversou. Você não tem uma estrutura para isso. Muitas vezes você não tem nem a maturidade para ter um filho. E é extremamente complicado. Imagina, você vai vir para a aula de embriologia às 7 da manhã, quem é que vai cuidar da criança? Ah, eu tenho prova do GR sábado, vou acordar para a minha prova, aliás, não vou nem dormir, porque o bebê não me deixou dormir. Quem é que vai cuidar dele no momento que você estiver aqui? Com que dinheiro você vai comprar as fraldas, as coisas? Eu olhei agora da Luísa, a Denise pegou ontem um planejamento de vacina. Não são as vacinas do sistema público, não. São as vacinas que existem nessas clínicas de vacinação. E óbvio, você tem um filho, você tem que cuidar, quer cuidar o melhor possível. Você não quer que ele esteja sujeito a uma meningite, por exemplo. Tá? Só as vacinas no primeiro ano, para ela, só vacina, fora do sistema público, R$ 4.900. Tá vendo? Fralda, você vai comprar uma fralda boa. E se você comprar uma fralda que vaza, é complicado. No meio da noite a criança fica cabaçando, chora, dá problema, molha a cama, seja o que for. Vou comprar uma fralda boa. Uma fralda boa, mais de R$ 30 um pacote. Então, tudo é muito complicado, tudo tem que ser considerado, tá? Tudo tem que ser considerado. Quando o pai ajuda, ótimo. E se o seu companheiro não ajudar? Cai tudo nas suas costas. Então, assim, tem que cuidar. Eu sempre gosto de falar que essa aula aqui é a aula mais importante do curso, porque eu ensino um monte de coisa que muita gente acha que não vai usar, mas que para frente vai usar sim. Vai usar nas suas matérias, na sua vida profissional, na sua casa, etc, etc, etc. Mas essa aula aqui é diferente. Por quê? Porque o que eu estou contando agora, você pode começar a aplicar a partir de agora. Você vai aplicar na sua vida. Então, é muito diferente, né? E qual disciplina que você pode dizer que você está aplicando direto na sua vida? São poucas, não é? No curso de vocês, são poucas. Se fosse uma biologia, uma outra coisa assim, aplicar na sua vida mesmo, era menor ainda a proporção, tá? Bem, tudo bem com os comportamentais? Que todo mundo pode participar hoje, tá? Me ajuda aí. Ó, eu tinha um calendário, não precisava ter feito aquela lambança ali, né? Mas já resolveu. Aqui, só sobre os métodos. Aqui, ó, um filetezinho que eu contei, tá vendo? Do muco, ó. Então, perto do seu dia fértil, você consegue fazer isso aqui. Fora, olha lá, ele fica esbranquiçado, olha como é que ele fica esbranquiçado. E ele arrebenta na hora que você tenta abrir. Sintotérmico, coito interrompido, a lactação, tá? Vamos falar então sobre métodos de barreira. Eu vou começar falando, obviamente, do método de barreira mais conhecido de todos. Na realidade, o método mais conhecido de todos no mundo, tá? É um método, para vocês terem uma ideia, que existe há milhares de anos. As escavações arqueológicas descobriram presença de camisinhas em sítios que tinham mais de 3.000 anos de idade. Como é que eles faziam a camisinha naquela época? Eles pegavam tripa de carneiro, tripa de porco e lavavam aquele direitinho, limpavam direitinho, amarravam a pontinha, né? E na hora usavam como camisinha. Funcionava? Deve funcionar, né? Então, assim, é uma coisa que já foi descoberta há muito tempo e que hoje tem uma alta tecnologia na sua produção. Deixa eu pegar aqui para mostrar algumas coisas para vocês. Então, quando a gente fala de camisinha, normalmente a gente está pensando na camisinha masculina, tá? A camisinha masculina, deixa eu tirar daqui, ó. Ontem, como eu fui dar aula, fui gravar a aula, eu comprei um monte de camisinha masculina, inclusive umas que eu achei que fossem coloridas, e elas são cheirosas. Elas têm, essa aqui, por exemplo, é de menta,
Essa aqui é a que está dando cheiro em tudo aqui, é de uva. Olha o cheiro de uva. Olha. Gente, não está usada não, tá? Não precisa ficar com nojinho não. Olha, cheirinho de uva. Melou tudo aqui para dentro, de forma assim, inacreditável. Pronto, aqui. Essa que eu vou usar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Devia ter mais uma aqui. Aquela. Pronto. Bem, então a camisinha é isso, né? Onde você consegue camisinha? Camisinha no postinho tem. Camisinha na festa é dado. Camisinha é dado em alguns bares, tem a máquina que para você tirar a camisinha. Camisinha custa alguns centavos, não é isso? Você compra no supermercado, compra na padaria praticamente, na padaria não, mas na farmácia tem. Mas bobear, tem algumas padarias, tem na conveniência do posto de combustível, tem. Depende, então você encontra em todo lugar, tá? O que acontece? Elas são feitas de um plástico, conseguiu melar tudo. Olha, látex, tá? O que acontece com essas camisinhas? Elas são tremendamente resistentes, mas até certo ponto. Eu sempre gosto de contar uma história, que uma vez eu vi uma coisa extraordinária. Eu vi um cara, um enfermeiro, dando uma aula, ele dava palestra sobre métodos contraceptivos, e eu assisti uma palestra dele, e que ele fazia o seguinte, ele pegava uma camisinha dessa, ia dando a palestra, abria a camisinha, enfiava a mão dentro dela, e puxava a camisinha até aqui, ó. Eu achei aquilo extraordinário, porque mostra que ela consegue se alongar, que ela é tremendamente resistente. Eu tentei fazer uma vez, mas desisti, porque quando eu fui puxar, não sei o que eu arrumei, eu arrebentei ela, assim que eu tentei enfiar a mão. Mas esse cara fez várias vezes isso. Sempre na palestra dele era essa, ele abria a camisinha, estava falando, desenrolava a camisinha enquanto falava, esticava ela até aqui, todo mundo ficava, ó, né? Quer dizer, então ela é resistente, ela é testada. Mas na hora de comprar a camisinha, que tem uma comum aí, ó, o que você tem que fazer? Olha o selo do Inmetro e olha a data de validade. Além disso, olha aonde ela está sendo guardada. Você chegou lá, a camisinha está exposta ao sol, não compra, tá? Porque apesar dela ser resistente, ela teme calor. É um plástico. Se fica no calor, e aqui você tem uma coisa metalizada, então você estraga a camisinha. Então cuidado com isso. Outra coisa, camisinha não é para ser guardada na carteira, não. Camisinha é uma coisa muito barata, tem em todo lugar. Ai, eu vou no motel, será que chegar lá vai ter? Ô, no motel não ter camisinha é que nem padaria não ter pão, não é isso? Tá? Então você chega lá, liga lá para a recepção e fala, ó, manda para mim 20 camisinhas. Pronto, eles vão te entregar as camisinhas lá, tá? Óbvio que no motel é um pouco mais caro, então faça diferente. Ó, eu vou sair com a menina, tá? Vamos para um lugar mais reservado, né? Dá uma paradinha na farmácia, no posto, qualquer lugar, compra, tá? Mas não guarda elas na carteira, porque a carteira, aquela umidade, o fato de você estar sentando em cima da carteira várias vezes, acaba estragando a camisinha. Na carteira não pode, mas na bolsa pode, porque a bolsa é maior. Então uma coisa que eu aconselho sempre às meninas é, tenha na sua bolsa, tá? Tenha na sua bolsa. Ai, mas eu fico com vergonha. Vergonha do quê? Vergonha deve ser ter um filho não planejado na idade que vocês têm, tá? Aí sim é complicado, tá? Então, além disso, ter uma doença sexualmente transmissível nos dias de hoje. A gente fala doença sexualmente transmissível, as pessoas até riem. Falam assim, gonorreia, sífilis, tá? Cancro duro, cancro mole, AIDS. As pessoas falam, mas isso não tem mais não. Tem. A gente está tendo aí na população, principalmente nos jovens, uma explosão dessas doenças. Por quê? Porque deixou de cuidar. Só para vocês terem uma ideia, o antibiótico que a gente usa para tratar sífilis, por exemplo, é a penicilina. É a que é efetiva para sífilis, é penicilina. Chega no posto de saúde e pede penicilina. Eles não fabricam, porque chegou uma época em que
tinha aquela história da AIDS, todo mundo se cuidando, etc, etc. Essas doenças mais antigas, como você cuidava contra a AIDS, você cuidava contra elas também. Elas praticamente ficaram 2 décadas aí sem aparecer. E hoje retornaram com força total. E, por exemplo, sífilis, a pessoa tem a doença e não sabe que tem, passa por um mundo de gente e sem saber, tá? Então, usando a camisinha você está se protegendo. Anota aí, é um único método que protege contra DST, esse aqui. Nenhum outro protege. De todos que eu vou falar aqui hoje, só esse protege. Então, você olhou a data da validade, olhou o selo do Inmetro, você vai pegar a camisinha, repara, ela já vem do lado certo, tá? Vamos começar a parte agora que eu vou ensinar o uso. Você vai começar a rir aí e falar assim, mas o uso de camisinha precisa? Precisa sim. Quer ver? Ela vem do lado certo. Menino na hora lá ficou nervoso, lado certo ela desce, ó, facinho. Você põe no pênis, põe até na base do pênis. Na hora que você ficou nervoso, inverteu aqui, ó. Na hora que você inverte, ela não corre, tá? Aí você tem que enfiar a mão por dentro e desenrolando. Se acontecer isso, faça o contrário. Tira, põe do lado certo e pronto, tá? Camisinha é só no pênis ereto. Porque se você colocar no pênis meio ereto, flácido, o que acontece? Ela solta. E ela solta onde? Solta no lençol, você nem viu. Ela solta e cai no interior da vagina da menina. E o cara nem vê, nem a menina vê. Aí o cara ejacula, beleza, agora eu vou parar e tirar a camisinha. Ele olha, cadê a camisinha? Perdi a camisinha, onde foi parar? Está dentro da vagina da menina, junto com o espermatozoide, tudo misturado lá dentro. Pode acontecer? Tenha certeza que acontece muito. Outra coisa, nego preguiçoso e pão duro. Vai com a menina para o motel, uma camisinha só. Você já vai conhecer seu parceiro, na hora que ele chegar lá e tiver uma camisinha só, já olha e fala assim, quero saber disso não. Uma camisinha só. Aí o cara tem uma relação, vamos para a segunda rodada aqui, vamos? Pronto, usa a mesma camisinha. Camisinha para ser usada uma vez só. Você tem a relação sexual, terminou, o pênis naturalmente fica flácido, tira a camisinha, amarra e joga fora. Vamos de novo? Pênis ereto, camisinha de novo e vamos embora. Como é que você faz com a camisinha? Você aperta aqui em cima e abre ela. Bem, essa parte fica para fora. Por que ela fica para fora? Porque se você puxar ela vem. Se você deixar seu pênis assim, ó, o que acontece? A chance disso aqui arrebentar é muito maior, tá? Então tem que dar esse espaço. Além disso, para onde vai o esperma depois que o cara ejacular? Para aqui. Então se já está apertado e o cara ejacula, não tem lugar para o esperma, a chance da camisinha romper é maior, tá? Então, complicado. Deixa desse jeitinho assim, não tá errado, não, tá certo, tá? Além disso, já viu aquela história, a gente ouve muitas vezes o cara falar isso, eu saio com aquela menina, tô meio desconfiado dela, eu vou usar 2 camisinhas. Uma camisinha fricciona na outra, e aí arrebenta. Quem tem 2, na verdade, não tem nenhuma, porque elas arrebentam. Então você tem que usar uma só, tá? Que aí não dá problema. Outra coisa, vocês sabiam que tem camisinhas de tamanhos diferentes? Eu comprei ontem, olha só, ontem eu estava gastando, né? Comprei uma camisinha super chique, olha isso aqui, tá? É uma camisinha que tem 2 coisas interessantes em comparação com as outras. Deixa eu ver se ela está aqui dentro. Tá, olha, ela é mais fininha, então ela tem 0,02 de espessura. Ela é super fininha. Então aquela história, a camisinha me incomoda, experimenta uma camisinha dessa, poliuretano, não é látex. Então se você tem alergia, é essa que você vai usar, a alergia ao látex, tá? Além disso, repara numa coisa, ela é extra large, ela é grande, a gente não tem só um tamanho de pênis não. Então se você chegar na farmácia, o cara que tem um pênis maior, mais grosso, extra large. Se seu pênis é menor, tem a camisinha menor também, pequena, tá? Então você pode usar vários tamanhos de camisinha são encontrados lá. Não tem vergonha não, tá? Pode comprar sem nenhum problema. Além disso, pensa bem, qual que é o tamanho ereto do pênis brasileiro?
Qual que é o tamanho? Ereto. Em média, 12 centímetros. Tá? 12 centímetros. Se o cara tem um pênis de 12 centímetros, se bobear, aquela camisinha tradicional não vai ficar muito boa, vai ficar um pouco larga, tá? E aí o cara vai ter que comprar uma menor mesmo, sem nenhum problema, tá? Ok? Então o negócio já é feito para outra situação que não é a brasileira, tá? Resolve. Já viram que a camisinha ela é lubrificada naturalmente, então não precisa comprar lubrificante e colocar. Elas não se dá bem com lubrificantes oleosos, então cuidado, porque aí pode romper a camisinha. Ah, você tem alergia ao lubrificante? Existe uma camisinha que você consegue por aí, inclusive antes ela era dada até no postinho de saúde. É uma camisinha, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu acho. É uma camisinha que não tem lubrificante. Deixa eu ver, tem uma aberta aqui. Essa aqui já virou. Essa é aquela fedorentona. Deixa eu ver onde é que ela está. Deve estar em algum cantinho aqui. Acho que eu tenho um saquinho aqui cheio de camisinhas, quer ver? Só um segundinho, gente. Tô acabando, tá? A gente fala de camisinha, dá aquela paradinha pra gente poder falar sobre os outros métodos, tá? Aqui, ó, tem uma camisinha aqui. Essa aqui, por exemplo, ó, Microtex, é uma camisinha. Deixa eu tirar uma daqui. Que ela não é... Poxa, eu tinha uma aberta em algum lugar, sei. É uma camisinha que ela não ela não tem o lubrificante, tá? E aí o que acontece? Para quem tem problema em alergia ao lubrificante, ó, ela é mais difícil de colocar, tá? Mas o que acontece? Você compra um lubrificante próprio, de um outro tipo para você usar. Então você passa o lubrificante e depois põe a camisinha. A camisinha sem lubrificante é mais difícil colocar e também mais difícil de tirar, tá? Resolve do mesmo jeito, tá? Então camisinha, ela deve ser usada sempre, independente se você usa outro método, tá? A única coisa que você não pode usar são duas camisinhas ao mesmo tempo, porque elas se rompem. Funciona super bem, é barato, grátis na maioria dos casos, né? E vai resolver seu problema. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Eu vou fazer a chamada e aí eu continuo falando, vou falar das camisinhas femininas, tá? Eu estou implicado porque eu devia ter em algum lugar aqui a camisinha que eu falei para você, saúde. Mas tá, não sei o que eu arrumei aqui da minha vida, não. Aqui, ó, o pacotinho dela tá aqui. Ah, ela aqui, ó. Pronto, tá vendo? Olha a diferença, aquela que eu mostrei nem é, ó. Olha aqui, olha a diferença de cor, tá vendo? Essa aqui, clarinha, eu acabei de tirar ontem do pacote, é a camisinha não lubrificada. E essa é lubrificada. São bem diferentes, tá? Então, você tem camisinhas para todos os gostos. Além daquelas, mais uma vez, vou mostrar, você tem as camisinhas com gostinho, tá? Camisinhas, elas têm tem umas que tem esse cheirinho, esse óleozinho, que vai dar um... Tem umas que tem pimenta, tem umas que são comestíveis, tem de chocolate, tem de tudo quanto é coisa, justamente para as pessoas poderem usar, tá? Poder se divertir, poder variar, tá bom? Chamadinha. Alguma dúvida? Deixa eu desligar aqui.